Folhas murchas nas orquídeas. Então, pessoal, um dos motivos de nós termos as nossas orquídeas com as folhas às vezes enrugadas, duras, como se fossem plastificadas, né, endurecidas, às vezes ocorre muito com as nossas catleias. Um desses motivos que deixa a gente bastante triste, né, pode ser aí o excesso de água. Infelizmente, o excesso de água, né? E também a falta de água. Pode ser qualquer um dos dois motivos. Então, nós vamos aprender o que cada um acarreta aí. Vai deixar as nossas orquídeas, às vezes, com folhas amareladas ou murchas, né? Tá vendo? Podemos até enrolar elas. Se você observar, as de baixo estão mais murchas ainda, olha. Então, elas estão desidratadas. E pode ser desidratada e tanto pelo excesso, como a gente viu, como pela falta da água, né? Por que que isso ocorre? No caso do excesso de água, a gente pode observar que a nossa plantinha, ela vai começar a apodrecer as raízes, porque o substrato fica muito molhado o tempo todo, né? Então, isso vai ocorrer uma necrose nas raízes. Então, as folhas vão começar a buscar nutrientes e água dos bulbos, das folhas, das próprias folhas, né? Porque não tem mais raízes para suprir essa necessidade. E vai estar causando aí o apodrecimento de tudo. E vai estar murchando, deixando as folhas murchas, né? Sem nutrientes e sem água para hidratar toda a planta. A gente vai acabar perdendo. E como elas vêm buscando água nas folhas, fazendo com que essas fiquem enrugadas, né? A gente tem que procurar diminuir o excesso de água que a gente está dando para a nossa plantinha. A gente sempre que for fazer uma rega, precisa ter certeza de que o substrato já está totalmente seco, para que a gente possa molhar novamente. Porque molhar a orquídea muito é uma coisa, né? Esse vasinho aqui a gente pode observar que ele drena bem, porque ele tem um fundo todo furadinho. Mas mesmo assim, a gente precisa, após uma rega e outra, certificar de que o substrato aqui está totalmente seco, né? Porque senão começa a ter o apodrecimento das raízes e elas ficam sem vida e não vai conseguir mais absorver nenhum nutriente, como a gente observa. E aí ela vai ter o aspecto de ficar ou endurecida, como se estivesse sendo plastificada, né? Ou ela vai ficar murcha, né? E também amarelada, tá? Que esse amarelão aqui ou pode ser falta de nitrogênio e também o excesso de água na nossa planta, né? Às vezes, no caso da Phalaenopsis, a gente observa que ela enruga as folhas. Essa aqui não tá tanto, mas a gente observa que ela tá começando nas folhas de baixo. Então, a gente vai controlar essas regas, né? No caso da falta da água, já vai deixar realmente o substrato muito seco, que ocorre muito nesse substrato aqui, olha. Tá? Esse tipo de substrato, às vezes até mesmo o chip de coco, ele deixa a orquídea, porque ele drena muito mais rápido, e aí vai deixar a orquídea sempre mais sequinha. Essa aqui, olha, tá até bonita. As folhas de cima estão bem hidratadas, mas a de baixo também já tá começando. Tá vendo? Olha, dá pra gente enrolar ela, então significa que ela está começando a desidratar. E nesse caso, a água não está sendo suficiente para hidratar a nossa plantinha. Então a gente pode observar que no primeiro caso que eu falei, né, que se for o excesso da água, é só para gravar bem. Vai ocorrer aí a necrose das raízes, que é o apodrecimento dessas raízes, né? E é fácil da gente identificar. Para isso a gente vai ter que tirar a nossa plantinha do vaso para a gente observar como estão as raízes. Essa daqui mesmo, que ela já está ficando desidratada, a gente observa que ela ainda tem muita vitalidade. Essa plantinha que ela sofreu um arranhão dos gatinhos, ela caiu por acidente e eles encontraram primeiro que eu. Então, mas a gente pode observar aqui, olha, que está vindo raízes novas, né? Então ela está bem. No segundo caso, que pode ser a falta da água mesmo, a gente vai poder observar o tipo de substrato que tem, né? Identificar sempre que você comprar uma orquídea, chegando em casa, observa qual é o substrato que tá, né? Para você saber a quantidade certa de água que você vai dar. A casca de pinos com o esfagno, que é esse aqui, olha. Casca de pinos com esfagno, que é esse aqui, o musgo.
geralmente ela mantém as nossas orquídeas um pouco mais hidratadas, né? Nós podemos observar que elas ficam com mais úmida por mais tempo por causa do musgo. Esse caso aqui, que é essa fibra de coco, ela acaba drenando muito mais rápido e isso pode deixar a nossa plantinha um pouco mais seca, né? A gente só precisa identificar o substrato para saber exatamente a quantidade certa de água que nós vamos dar para as nossas plantas. Ok? Até aí, tudo bem? Entendeu direitinho? Então, pessoal, tem um outro motivo que ainda deixa as nossas orquídeas com as folhas murchas e enrugadas, desidratadas, que é a haste floral. Né? Então, geralmente, a gente vê essa haste lindinha, verdinha, assim, olha, e fica com dó de cortar, né? Porém, isso acaba sugando a energia da planta e fazendo aí com que ela murcha as folhas após a florada, né? A gente precisa então, pessoal, cortar essa haste, mesmo que tá com as florzinhas bonitas, mesmo que ela tá toda verdinha, porque geralmente quando a gente deixa, ela costuma florir depois, né? Ela acaba florindo novamente. Só que a gente precisa cortar para a planta entender que o período de floração dela acabou, para ela recompor as energias dela, os nutrientes, né? E ela vai entrar num período de dormência e depois vai vir uma floração normal. Esse período que ela vai entrar de dormência é um período onde a gente vai cuidar dela. Vai dar aí uma adubação balanceada, né? Para ela se recompor, certo? Então, a gente, sem pena e sem dó, né? Nós precisamos, porque olha, se você observar, mesmo que a haste está bem verdinha e as flores estão firmes ainda, essas flores aqui ainda duram mais de mês aqui, sugando a energia da planta, né? A gente pode ver que a folha já está amolecendo, olha. Tá vendo? Ela já está bem murchinha. Essa daqui já está começando a amarelar, pode estar faltando nitrogênio nela já, tá vendo? Então, o que a gente faz? Nesse caso dessa plantinha, nós vamos nada mais, nada menos, olha, sem pena e sem dó, cortar aqui acima do primeiro gomo aqui. Aí, essa belezinha que ficou aqui, a gente pode tentar fazer muda com ela, né? Depois, isso é um outro vídeo, né? Vamos reservá-la aqui. Essa partezinha que a gente cortou, nós podemos passar canela, né? Podemos passar pomadinha cicatrizante, base de unha e podemos passar esmalte, certo? Esmalte também vai acabar fechando essa portinha aí, olha, para não entrar nenhum fungo na nossa plantinha. Feito isso com essa plantinha aqui, olha, tá pronto. Nós só vamos deixar no local onde ela receba boa luminosidade, né? Dá aí um NPK, por exemplo, 10-10-10, que é para manutenção da planta, tá? Podemos fazer a aplicação conforme manda o fabricante de uma vez por mês, a cada 15 dias, ou colocar menos da metade da dose, que é recomendada pelo fabricante, e usar para regar essa planta uma vez por semana. E a outra plantinha que nós temos aqui também, olha, que tá com a haste floral bem grande, observa, ela tem até, né, tem uma bifurcação aqui. Então isso aqui, olha, rouba muita energia da nossa plantinha. Apesar de ela ainda estar com as folhas bem bonitas, né? Como eu já mostrei anteriormente, ela acaba necessitando de mais nutrientes e de mais água, e a gente vai acabar não dando certo. Vai dar excesso de água, as plantas vai estar sempre com as folhas murchas, e o que pode estar roubando os nutrientes, a água dessa planta é a haste. Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso também, nós podemos, né, remover essa haste floral também, porque aí a gente vai, só de fazer isso, a nossa plantinha já vai começar a se recuperar, tá bom? Lembrando que às vezes a gente costuma cortar mais acima para deixar, né, permitir que ela flora novamente nessa haste aqui, certo? Como essa planta aqui, ela tá bem saudável, tá bem bonita ainda, apenas as folhinhas de baixo aqui, que tá meio molinha, olha. Vou cortar um pouquinho mais acima, se bem que se você quiser que flora de novo, você vai cortar aqui em cima, como ela ainda tá forte. Caso você prefere manter a vitalidade da planta, corta aqui embaixo. É o que eu vou fazer. Eu vou optar por manter a vitalidade da nossa planta.
visto que ela tá dando sinal de que ela já tá começando a desidratar. O substrato, gente, nesse caso aqui, que é diferente do outro que tá com substrato, se a gente observar, olha, o outro tá com substrato de chip de coco, né, que mantém ela mais úmida. Então, esse eu vou deixar permanecer. Nesse caso aqui, olha, eu vou preferir trocar esse substrato. Nós vamos colocar um substrato de casca de pinos, né, com musgo. Só que esse tema vai ser para o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Aí eu vou explicar para vocês direitinho sobre o substrato. E vaso também, ok? Vai ser para um outro. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham tirado proveito, né? Sobre aí a decapitação de hoje. Nós vamos depois fazer um vídeo ensinando a fazer muda delas, ok? E até a nossa próxima aulinha.